Diga pessoal, tudo bem? Legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Mas se você não está inscrito ainda, se inscreva para ficar sabendo notícias, opiniões, palpites, comentários sobre o tricolor paulista. É sobre isso que a gente vai falar, sobre o São Paulo que tem um reencontro. Aliás, 2 reencontros em 3 dias contra o Palmeiras. Isso não é pouca coisa não. Isso remete a histórico recente, claro, tem todo o histórico de confrontos ao longo dos anos entre São Paulo e Palmeiras, o choque rei, mas recentemente, mesmo com a diferença de estrutura entre as duas equipes, o São Paulo passando por uma tempestade administrativa, o Palmeiras vivendo um momento mais tranquilo com um patrocinador, com um treinador já há bastante tempo no cargo, já bastante vencedor, o Rogério tentando o desafio de montar uma forte equipe. Pois é, passado recente, o último título do São Paulo foi em cima do Palmeiras, do time alviverde. Foi o Campeonato Paulista do ano passado. A última grande derrota numa final do São Paulo para o Palmeiras foi esse ano, no Campeonato Estadual. Aliás, isso ainda marca. Pela vantagem que o São Paulo construiu no jogo de ida no Morumbi e pela vantagem que o Palmeiras acabou conseguindo no final, no jogo da volta. Isso deixa o Rogério Ceni até hoje bastante chateado. Eu fiz essa pergunta para o treinador do São Paulo sobre o bom começo no Campeonato Brasileiro, quando na ocasião o time havia vencido em casa 4-0 o Atlético Paranaense, se isso de alguma maneira apagaria aquela impressão ruim, aquele baixo astral que ficou depois da derrota para o Palmeiras na final do Campeonato Estadual. O São Paulo tem um aproveitamento gigantesco no Campeonato Brasileiro jogando em seu estádio, 86% dos pontos. O São Paulo jogou em seus domínios 19 partidas até agora. Sofreu apenas uma derrota jogando no estádio do Morumbi. E essa derrota foi para o Palmeiras ainda no Campeonato Estadual. Rogério Ceni falando, depois daquela vitória 4-0 contra o Atlético Paranaense, sobre as marcas deixadas pelo tropeço contra o Palmeiras no Allianz Parque, no jogo da volta da final do Paulistão 2022. Vamos relembrar, vamos lá. Assim, eu lamento muito a perda do Paulista. Vou ser sincero com você, para mim, eu acho que eu nunca, em 30 anos, eu fui para uma final com 2 gols de vantagem e perdi. Mas eu não posso também ficar remoendo isso. Para mim é dolorido e não vai se fechar, uma cicatriz que não vai se fechar. Vai ser daqueles jogos ruins que eu vou lembrar para o resto da minha carreira. Como outros, como a derrota Vélez, devido às suas proporções, perder um tricampeonato, outros jogos que a gente poderia ter vencido, né? Porque esse grupo merecia fechar com o título. E o Palmeiras tem um belo time, mas nós poderíamos ter fechado o Campeões Paulista. Ponto. É isso, Rogério, ponto. Agora, mais uma vez, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras frente a frente. Aliás, mais 2 vezes. Nesta segunda-feira, às 8 da noite, pelo Campeonato Brasileiro e nesta quinta-feira que vem, às 8 da noite, pela Copa do Brasil. Os 2 jogos no estádio do Morumbi, mas é preciso separar um duelo do outro. É o que a gente vai ouvir a partir de agora. Vamos lá. Ele fez 31 jogos pelo São Paulo na temporada com 17 gols e 2 assistências. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, é o argentino Jonathan Calleri. O Calleri falou sobre esses 2 duelos contra o Palmeiras num intervalo bem pequenininho, isso não é comum, mas a tabela acabou coincidindo. O sorteio da Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Jonathan Calleri falando sobre essas diferenças de enfrentar o Palmeiras num espaço tão pequeno. Diferenças por conta das suas competições. Vamos lá. 2 jogos contra Palmeiras com 3 días de diferença. Obviamente ter que separar. Nosso primeiro objetivo é jogar segunda, sumar a maior quantidade de pontos no Brasileirão. E depois sabemos que temos mais um confronto com eles por Copa do Brasil, que é um confronto mais largo
que tem 180 minutos. Então, vamos a deixar a vida ou segunda para levar os 3 pontos e depois vamos a pensar na Copa do Brasil. É isso, Copa do Brasil, um tipo de disputa, 180 minutos, vai ter o jogo da volta agora em julho no Allianz Parque. O São Paulo vai pensar nesse duelo de 180 minutos, mas antes vai pensar neste jogo de segunda-feira. Amanhã, portanto, às 8 da noite, no estádio do Morumbi. Claro que a presença da torcida é sempre muito importante e tem sido assim na temporada. O artilheiro do Tricolor falou sobre a importância do torcedor apoiar o time jogando em casa, ainda mais com esse aproveitamento gigante que o São Paulo tem em seus domínios. Jonathan Calleri, mais uma vez, vamos lá. O torcedor é muito fundamental para nós. Nós sabemos que com eles na arquibancada cantando por nós, nós temos 10, 20, 30% mais de gasolina, é a verdade. Está à vista que cada vez que jogamos no Morumbi, o time sempre briga por os 3 pontos e isso acho que nos está faltando cada vez que vamos fora do Morumbi. Então, jogamos, como eu falei, com um dos melhores times e precisamos de todos vocês para ganhar ou segunda no Morumbi. 31 jogos, 17 gols, 2 assistências. O Jonathan Calleri pedindo o apoio do torcedor para esse jogo importante contra o Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro, jogo pela 13ª rodada. O São Paulo vem de alguns tropeços, resultados ruins, vitórias que escaparam, derrota que aconteceu na última partida jogando fora de casa, mas é isso, agora é clássico. Eu já disse aqui, existem diferenças entre os dois elencos, entre as duas estruturas, mas é lá dentro que se resolve e clássico é clássico e vice-versa, diria um ex-presidente do Corinthians lá atrás, o querido Vicente Mateus, que Deus o tenha. São Paulo e Palmeiras, 2 duelos nesta segunda-feira e nesta quinta-feira. 2 duelos no estádio do Morumbi, 2 competições diferentes. E 2 sentimentos quando o São Paulo se lembra do Palmeiras. O último título e o título que escapou no Paulistão deste ano. 2 pesos e 2 medidas, mas o Rogério já falou aí, vai ser inesquecível, vai ser difícil cicatrizar, mas ponto, já foi. Agora é pensar daqui para frente. E o futuro próximo se apresenta nesta segunda-feira. O São Paulo tem muitos desfalques. O Palmeiras vai ter o desfalque do Abel Ferreira, mais uma vez diagnosticado com a Covid-19, mas tem um conjunto, tem mais opções no banco, só que é aquilo que eu já disse, no campo, ali dentro, nas 4 linhas, as coisas se resolvem de uma maneira diferente, tá bom? Deixa o seu palpite, sua opinião, seu comentário, seu desabafo e vamos lá, vamos ficar de olho no choque rei, ou nos 2 choques rei que vão acontecer nesta semana no estádio do Morumbi. Até a próxima! O São Paulo reajustou os ingressos para a Copa do Brasil. Talvez fique um pouquinho mais salgado para o torcedor. Mas a gente vai estar acompanhando e vai estar trocando ideias por aqui, tá bom? Grande abraço para você, bom domingo, valeu! Beijo no seu coração, até mais, tchau!